A gente queria chegar aqui porque, no final das contas, ia marcar um novo capítulo na nossa história, né? A marca mesmo, os Estados Unidos, Marca, todo mundo que viaja ao mundo fala isso, né? É porque, imagina, a gente saiu do Brasil e percorreu toda a América Latina. Até o México ia ser o último país que a gente ia falar espanhol, né? A gente estava ali há 2 anos e meio imerso naquela cultura hispânica e de repente a gente ia entrar nos Estados Unidos, ia marcar uma virada muito grande. E eu acho que é muito saudável também esses contrastes, né? Eu sempre falo pro Léo que, cara, a vida é feita de contrastes. Por que você gosta do calor? Porque você sente o frio. Se não tivesse o frio, não ia ter aquele prazer de chegar no verão, né? Verdade. E vice-versa. Então, para nós, apesar de ter sido incrível a nossa temporada na América Latina, a gente precisava virar essa página, sabe? Ter um choque de cultura e se desafiar a viver um ambiente diferente. Você ia falar alguma coisa, Léo, que você fez assim com a mão? Também isso. Eu acho que é exatamente isso, sabe? A gente veio numa cultura latina muito grande e o primeiro plano do projeto era a gente ter saído da América Latina em 9, 10 meses. Imagina, a gente ficou 2 anos e meio, aí veio pandemia, e aí veio aquela pressão da fronteira fechada, a gente não saber quando ia conseguir entrar. A gente entrou no México a primeira vez pensando, o nosso visto de 6 meses vai durar até a fronteira terrestre dos Estados Unidos abrir. Porque a terrestre abriu muito depois da aérea. A terrestre abriu em novembro do ano passado. Olha E só. aí, Foi quando a gente entrou. E aí a gente... Em novembro? Novembro. Acho que a aérea foi agosto. Foi bem antes. Não, foi no comecinho do ano, acho. E ainda a aérea tinha abriu super outras cedo. formas, né? Por exemplo, os brasileiros poderiam viajar para o México e daí viajar... Tudo bem. É. Essa fronteira aérea abriu mais cedo, é verdade. E aí a gente ficou naquela e a gente ficou 6 meses no México e não abriu fronteira. A gente teve que voltar para Guatemala e aí fica naquele negócio, sabe? Então toda aquela vontade de chegar logo e cruzar uma barreira cultural diferente era necessário, sabe? A gente precisava dar aquela virada de chave. E qual foi a primeira cidade americana? Então, a gente entrou pelo Texas. Primeiro que a gente pegou uma fila de 3 horas lá do lado do México, né? Porque como a fronteira tinha sido aberta há pouco tempo, tinha um fluxo muito grande de carros para cruzar, assim, foi uma loucura. A gente se sentiu dentro daquele documentário do Discovery Channel Fronteira, sabe? Aquela coisa tensa, assim. Mas enfim, ficamos na fila, cruzamos, deu tudo certo e a gente chegou numa cidadezinha pequenininha que se chamava Kingsville, no Texas. Não tinha muita coisa por lá, a gente chegou e já estava quase escuro, né? Ficamos o dia inteiro dirigindo, mas foi muito legal, assim, foi aquela sensação, né, de você começar um livro em branco, assim, e poder escrever história. E aí, por lá, a primeira cidade grande que a gente parou foi em San Antônio, e aí, cara, a gente já foi recebido, Dezembro? assim, isso foi em novembro ainda, novembro. nos últimos dias de novembro. E aconteceu uma das histórias mais surpreendentes. Opa, isso eu gosto. é- Histórias surpreendentes, quem não gosta, né, gente? Assim, Vamos ouvir, surpreendente, principalmente por estar nos Estados Unidos, né? Era algo que a gente não imaginava. Esse é o tipo de coisa, assim, aconteceu algumas vezes nos outros países latinos. Tá. Então ali a gente meio que sabia que podia acontecer. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente já falou, passou fronteira, é outro país, é outra história, o povo é completamente diferente. Então a gente não sabia muito o que esperar. E aí quando a gente chegou em San Antônio, a gente procurou algumas opções de lugares para ficar, não tinha camping, estava tudo muito caro, hotel caríssimo. E aí existe uma rede de restaurante que chama... Ai, esqueci o não nome. lembro o nome, mas que ela tem vagas de estacionamento para RVs. Cracker Barrel, eu acho que é o nome tá. da É uma eles- queijaria, tem queijos, leites, Eu iogurtes, acho que tá? é. E eles têm espaço exclusivo para quem viaja de motorhome. Então dá para você estacionar lá e passar a noite. E aí a gente estacionou lá, e aí... E era no meio da tarde ainda, né? Era tipo umas 3 E era da tarde. feriado do Thanksgiving. Era feriado do Thanksgiving, tudo fechado, não tinha lugar para ir, não tinha o que fazer. E aí a gente estacionou lá, as famílias almoçando e tal, era o único restaurante aberto da região. E aí eu comecei a falar no telefone que um dia antes era meu aniversário, e eu tava respondendo as mensagens de aniversário e tal, e ali no estacionamento com o telefone. E aí até que eu desligo o telefone e vem um cara andando na minha direção. E o cara me olha e pergunta, esse carro é teu? Aí você já se assusta, né? Você sabe, brasileiro é fogo, né? Brasileiro se assusta assim. A gente já é preocupado. Por quê, né? Por quê? Ele falou, cara, gostei. Aí eu falei que esse papo não tá... Onde tá levando? Eu gostei. Daí eu falei, bacana. Ele falou, cara, tá vendo isso aqui é meu. Ele tinha um Jeep. E aí ele começou a falar, cara, adoro viajar e mexer isso no carro e mexer aquilo. E aí a gente entrou num papo de viagem, nos encontramos ali.
Até que ele chegou na fatídica pergunta, né? Ele falou, cara, onde é que vocês vão passar a noite e tal? A gente falou, cara, a gente vai passar aqui, vamos dormir no carro, vamos passar aqui. Ele falou, cara, eu moro num apartamento com 2 quartos, sozinho, aqui em San Antônio. Cara, é confortável, vocês não querem ir lá passar a noite lá em casa? Assim vocês ficam confortáveis lá e despreocupados. Aí a gente se olhou e falou, cara, vamos, topamos. E aí assim que ele falou, beleza, eu vou ali almoçar, então na saída a gente vai. Aí quando ele virou as costas, eu falei pra ela, olha, vamos dormir na casa do rapaz ali. E ela me olhou e ela, pô, beleza, vamos aí. E a gente foi. E esse é um pacto muito legal que a gente teve desde o começo da viagem. A gente falou, cara, os convites que a gente receber pelo caminho, a gente está disposto a aceitar ou a gente não está disposto a aceitar. Porque tem risco, todo convite é um risco, Sempre né? tem risco. Sempre tem risco. E aí naquele momento a gente falou, cara, a gente está disposto a arriscar. A gente está disposto a ver aonde vai. É óbvio que a gente sente com quem que a gente está conversando, até onde a conversa vai. Não significa que se a gente se sentir desconfortável que a gente vai aceitar. Mas naquele momento a gente se sentiu confortável, aceitamos. Cara, resumo, foi uma experiência maravilhosa. O cara segue a gente na página do Instagram até hoje. Até hoje virou amigo próximo, amigo. manda mensagem no WhatsApp, a gente tá sempre E foi em uma contato noite que com vocês dormiram ele. apenas? Nada, ficamos uns 4 noites na casa dele. Era confortável, cara.